Boa noite. É com muita alegria que nós temos essa convidada hoje, a Bianca, a doutora Bianca Azevedo, reumatologista, né? Ela vai estar conosco hoje falando sobre como que as nossas emoções podem influenciar no nosso físico, né? Então, que Deus abençoe ela. Eu sei que ela se debruçou lendo isso. A gente já vem conversando sobre isso há algum tempo, né? E o Senhor, aprove ao Senhor que fosse hoje a palestra dela. Então vamos orar junto com ela, para que Deus cuide de cada detalhe e use esse momento para a edificação de todos nós, né? Pai querido, nós te louvamos e te bendizemos. Nós te louvamos porque o Senhor é nosso Deus e o Senhor nos fez espírito, alma e corpo. E nós fizemos uma confusão com tudo isso por causa do nosso pecado, Senhor. Nós nos ferimos as pessoas, e louvado seja Deus pela pessoa de Jesus Cristo nas nossas vidas. Usa a Bianca nessa noite para a edificação da tua igreja. Cuida dela, dirige os pensamentos e tudo que ela vai trazer para nós hoje. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite, gente. Obrigada, Cota, pelo convite. Então, como ela disse, eu sou reumatologista, eu mexo muito com dor, né? Mexer com dor física é meu dia a dia, tá? Eu recebo inúmeros pacientes que me relatam sentirem dor do fio de cabelo até o dedão do pé 24 horas por dia, sem cessar. Né? Tem até paciente minha sentada aqui. Né? E o grande problema é que tratar dor não é tão simples assim. Tá? Os pacientes acham que eles vão chegar e a gente vai dar uma pílula milagrosa que vai sarar tudo com uma varinha mágica. Né? E é complicado. Por quê? Porque o nosso bem-estar físico, ele depende do nosso psique, né? A nossa saúde física vai depender de como está a nossa alma, como está o nosso coração. Então, é um pouquinho complicado para mim, até acho que para todos os médicos, porque a faculdade ensina que, assim, as doenças psiquiátricas é do psiquiatra e do psicólogo, e a doença física é do médico. Eles sempre separam isso, inclusive eu fui formada assim, né? E eu comecei a estudar bastante isso, até eu fui fazer a pós em dor crônica, que não é separado. Os estudos têm mostrado cada dia mais que está tudo ligado, né? O nosso corpo, o nosso cérebro conversa com o nosso corpo através de neuropeptídeos, que são moléculas, que são pedacinhos do cérebro que circulam pelo nosso corpo, tá? Então, se o nosso corpo está com estresse, o nosso cérebro vai sentir, tá? E qual que é o problema disso, gente? Se você tem um estresse por um acidente, vamos supor, você machucou a perna, o seu cérebro interpreta que é um estresse. E se você brigou com seu marido e está muito estressado, o seu cérebro também interpreta como estresse. Independente da causa, é estresse. Ele não consegue diferenciar de onde vem. E acarreta uma liberação hormonal catastrófica no nosso organismo, tá? A Cota me passou um livro que eu recomendo muito, que eu fiquei apaixonada, que é Emoções Mortais. Eu li mais de uma vez. Foi de um médico americano, ele é cristão, que chama Don Colbert. Ele fez uma analogia muito interessante sobre as pessoas. Eu vou ler aqui para vocês. Uma grande parte das pessoas no mundo parecem abordar a vida como se estivesse andando em uma montanha russa. Pula o slide ali para a gente ver. E num parque de diversões. As pessoas deixam a vida acontecer. Não planejam, né? E quanto mais tempo demora esse percurso nessa montanha russa, mais as pessoas se acostumam com frio na barriga e com a tensão no pescoço. Tá? Da mesma forma, quanto mais tempo o indivíduo aborda a vida como se fosse uma corrida estressante que ele não consegue evitar, mais ele se acostuma a engolir pílulas de Prozac, que é a fluoxetina. Né? Então é a montanha-russa. Eu vou explicar para vocês a montanha-russa da liberação hormonal. Até chegar a um ponto que a preocupação, o medo, a ira,
a amargura e os diversos graus de melancolia acabam parecendo normais para aquela pessoa, né? Então, o nosso cérebro, ele tá ligado a tudo, né? Se o seu cérebro interpretar suas percepções físicas como ira, medo ou depressão, todas as células imunológicas do seu corpo reconhecem rapidamente essa interpretação, tá? Então, a nível celular, as reações ao estresse são intensas e de consequências duradouras. Um exemplo, a emoção do medo. Ela desencadeia mais de 400 reações físicas e químicas do nosso corpo e ativa mais de 30 diferentes hormônios. Gente, um sentimento besta, o medo. 400 reações químicas, olha isso, né? Então, vamos lá, ao que interessa. Pode pular o slide. Não, pode pular, é o outro. Aqui, vamos falar um pouquinho sobre a liberação hormonal, tá? Nós temos 3 glândulas endócrinas do nosso corpo, que são as responsáveis pela liberação hormonal, tá? A primeira é o hipotálamo, a segunda é a pituitária, ambas ficam no cérebro, e depois é a adrenal, que fica em cima do rim, tá? Então, a gente vai ter um gatilho para liberar esse hormonal, que são os nossos sentimentos, né? E os hormônios liberados são ali os 3 principais: o cortisol, a adrenalina e a noradrenalina, certo? Pode pular. E por que Deus fez esse eixo hormonal? Porque tudo tem que funcionar em perfeito equilíbrio, tá? A gente vai liberar esse hormônio cortisol, adrenalina, da suprarrenal, para a gente fugir de um predador. Tá vindo um predador ali, a gente tem que correr, né? Como que eu vou explicar? É um hormônio que alerta o nosso sistema, o nosso organismo. É o gatilho, isso, para a gente fugir, para a gente correr. Eleva a nossa pressão, acelera o coração. É igual como falar em público, a boca seca, você tem que pegar água, né? Tá? Então, e Deus não criou essa liberação para ser a conta-gotas, esse cortisol, porque a gente libera estresse o dia inteiro, o tempo inteiro. Não foi criado para isso. Então, o que acontece, gente? Tem pessoas que são viciadas a liberar essa via no organismo o tempo inteiro. Ele começa a fazer uma regulação ali. Ele começa como que eu vou dizer? Uma montanha-russa mesmo da liberação hormonal, igual o autor fala, tá? Então, o sentimento de estar fora do controle emocional envia um sinal para o corpo aumentar a produção de hormônio. Pode pular, olha lá. E aí, os hormônios são muito maléficos para o nosso organismo, né? A adrenalina, olha lá, aumenta a pressão arterial, aumenta os batimentos cardíacos, reduz o fluxo sanguíneo do trato digestório, aumenta o nível de glicose, causando diabetes. Então, assim, e eu percebo que tem muitas pessoas que elas querem ser curadas. Elas não querem se autocurarem, elas não querem procurar a palavra, elas não querem fazer uma atividade física, elas querem simplesmente continuar no ritmo que elas estão, com a cabeça que elas estão, e tomar comprimido. A cada consulta, não, doutora, aumenta a dose, não melhorou. Não, eu quero esse remédio que eu vi na internet. Então é complicado, porque às vezes a gente precisa tratar o nosso coração acima de qualquer coisa, né? Para a gente estar bem com o nosso corpo. Aquilo que eu falei, o efeito conta-gotas dessa liberação de cortisol vai enviar uma mensagem para o nosso sistema imunológico. Olha, provavelmente estão nos atacando. E o nosso sistema imunológico, nossas células de defesa, vai procurar vírus, bactéria, né? Que são os nossos soldadinhos lá, que vai tentar nos defender. E ele não vai encontrar nem um vírus, nem uma bactéria. E o que ele vai fazer? Eles vão ficar malucos, hiperreativos, e vão começar a atacar os nossos próprios tecidos saudáveis. E aí, começa a desenvolver um monte de doença autoimune. Olha lá, gente, não é para assustar vocês, mas olha a psoríase ali na cabeça. Eu acho que é a nossa pele tentando demonstrar ira, amargura, rancor. É a doença autoimune mais relacionada ao estresse. Tá? Eu tenho paciente que vai prestar vestibular, fica
forrado de psoríase. Passou a prova, melhora. Então, a gente precisa estabelecer um autocontrole, né? Esse slide são as 3 emoções que mais liberam estresse, tá? A ira, a fúria e a hostilidade. O que eu queria falar para vocês nessa noite é que, assim, o estresse está muito mais ligado à percepção que as pessoas têm do fato do que o fato em si, tá? Um exemplo. Você vai mandar lá minha sogra fazer um almoço para 40 pessoas. Ela ama, ela tira de letra. Ela curte ir no mercado, ela curte receber as pessoas. Agora vai mandar eu receber 40 pessoas, eu não gosto de cozinhar. Vira um estresse na minha vida. Então, o fato, geralmente, são os mesmos. Eu acho que depende muito de como a gente lida com essas situações. E eu acho que a gente tem que buscar na palavra de Deus como lidar com as coisas. A gente busca em todos os lugares. Onde a gente não vai buscar é na Bíblia, né? E lá tem resposta para tudo, tá? Eu estava estudando que fala até para dor. Fala de dor, fala da ira, fala de todas as nossas emoções, como nós devemos tratá-las. E acho que pode passar. Tá. Aí eu ia falar um pouquinho também sobre os hábitos mentais. O simples fato de você ficar lembrando de feridas emocionais, de um divórcio, de um abuso sexual que você teve na infância, que é muito comum isso acontecer. Quando você lembra, é a mesma coisa que você estivesse passando por aquele problema naquela hora. A liberação hormonal naquele eixo que eu expliquei para vocês, ele começa. E ele se ativa e libera o hormônio e começa a causar um monte de consequência, um monte de doença cardiovascular, autoimune. Então, eu acho que os nossos pensamentos têm que ser vigiados pelo Senhor, não tem jeito. Porque se a gente não se manter firmes, não buscar, né, a gente vai acabar só com pensamento ruim. E o nosso coração, gente, é um armário, né? Todo mundo tem em casa um armário que a gente enfia um monte de quinquilharia, um monte de porcariada, que chega uma hora que nem fecha a gaveta. Nosso coração é assim. Uma hora, se a gente não fizer a limpeza, se Jesus não entrar, não adianta, né? Ele vai estourar, ele vai explodir, vai vazar. É igual uma panela de pressão. E a gente começa a ter dor em tudo quanto é lado, e vai em todos os médicos e ninguém vai resolver o problema. Então, eu acho que é um pouquinho disso que eu queria falar com vocês, né? Que eu percebo que as pessoas, elas começam a dar atenção para o que realmente é importante quando elas recebem, por exemplo, uma sentença de morte ou um câncer incurável. Aí elas começam a parar de pensar em bobagem. Aí começa a dar atenção para a família, começa a pensar no perdão. Então, assim, por que esperar uma sentença de morte ou uma doença horrível para começar a viver do jeito certo? A gente priorizar nossas famílias, né? Então, é uma coisa que eu tenho pensado muito nisso. Então, a hostilidade e a raiva estão diretamente ligadas à dor. Isso não deveria surpreender-nos, porque a Bíblia tem dito isso há milhares de anos, né? Cheque o seu coração para descobrir o verdadeiro você. O coração alegre aformoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. Em Provérbios. O coração sábio instrui a sua boca e acrescenta doutrina aos seus lábios. Como imaginou no seu coração, assim é ele. E a boca fala do que o seu coração está cheio. Então, se o seu coração está cheio de mágoa, de rancor, amargura, você vai passar o quê para o seu cônjuge? Só coisas ruins. A partir do momento que você se enche de amor, de perdão, eu acho que começa a melhorar relacionamento no lar, relacionamento com todas as pessoas, e você começa a ser mais feliz, as suas dores melhoram. O coração bom tira boas coisas do bom tesouro do seu coração. E o homem mau, do mau tesouro, tira coisas más. Isso fala em Mateus. Agora, um bem conhecido, que é o Ezequiel. E lhe darei o mesmo coração, e um espírito novo porei dentro deles.
E tirarei da sua carne o coração de pedra e lhes darei um coração de carne, para que andem nos meus estatutos e guardem os meus juízos e os executem. E eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Mas quanto àqueles cujo coração andar conforme o coração das coisas detestáveis e das abominações, eu farei recair na sua cabeça o seu caminho, diz o Senhor Jeová. E a Bíblia também fala da dor, tá? Pois me encheste de indignação. Por que dura a minha dor continuamente e a minha ferida me dói e já não me admite cura? Em Jeremias. Aqui era um salmista, tá? Que ele tá falando assim: muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade, todavia não prevaleceram contra mim. Os lavradores araram sobre as minhas costas, compridas fizeram seus sulcos. Então a dor emocional desse salmista, ele estava comparando com alguém arando as suas costas, tá? Então é tudo das emoções. E a Bíblia fala muito da ira. Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. Eu lembro da Cota esse versículo. Quando a gente briga com o marido, gente, não pode de jeito nenhum dormir brigado. Não pode. Ouviste que foi dito aos antigos, não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra o seu irmão será réu de juízo. E qualquer que chamar o seu irmão de raca será réu do sinédrio. E qualquer que lhe chamar de louco será réu do fogo do inferno. Aqui em Mateus 5, ele está comparando o ato a emoção ira, né, com um assassinato. Deus está igualando, para vocês verem o poder do sentimento, né? E não se turbe o vosso coração. Credes em Deus e crede também em mim. E aqui eu ia falar que Jesus explica sobre a preocupação com as coisas, né? Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o nosso entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Aí também a Bíblia fala sobre ansiedade, tá? Então, assim, na Bíblia, a gente fala sobre tudo, né? Era mais isso que eu queria falar para vocês. Vocês têm alguma dúvida? E se pular o slide, eu achei muito legal que tem um autor que ele estuda os benefícios do riso, tá? Ele desenvolveu uma pesquisa que ele colocou um vídeo engraçado para 16 homens. E ele, depois dessas gargalhadas desses 16 homens, eles começaram a dosar os hormônios, tá? Então aumentou a endorfina em 27% e o GH em 87% e caiu o cortisol e a adrenalina. Olha só. Então, eu acho que é isso daí, a gente tentar modular o nosso pensamento, né? Eu sempre falo que a atividade física é fundamental, mas, doutora, eu morro de dor, não consigo andar meia quadra. Não estou pedindo para subir a escadaria do zerão, é passear com o cachorro, vamos admirar a grama, vamos admirar as flores, né? Vamos tentar pensar em saúde, em coisas boas, que isso a gente consegue passar para o nosso físico. É isso aí. Alguém tem alguma pergunta? A adrenalina, o slide ali diz que ela causa uma série de problemas. Mas a adrenalina também não é boa, não é necessária para o organismo? Ela é ótima, ela é maravilhosa, só que em doses normais, né? Os hormônios, eles não podem estar de mais e nem de menos, eles têm que estar no nível equilibrado. Tem gente que, meu Deus, acorda, parece que vive estresse atrás de estresse. Então, esses hormônios, eles começam a ser maléficos, eles começam a ficar muito elevados. Começa a aumentar a pressão arterial e uma série de consequências, inclusive no sistema imunológico. Aumenta o colesterol, tudo isso. Aumenta o risco de infarto. Nível de adrenalina, como é que a gente vai saber o nível ideal?
Na verdade, a gente acaba dosando mais o cortisol, né? Que é o hormônio mais maléfico relacionado a isso. Mas, assim, tem muito erro de laboratório, sabe? E a gente tem que fazer testes de supressão, mas a gente dosa, sim, mais o cortisol. Cortisol de manhã, antes das 9 da manhã. Sim, tem que fazer 30 minutos de repouso, coletar, exatamente. Eu sempre doso o cortisol, mas a adrenalina nunca vi dosar, não. Ah, não, essa amígdala não é a da garganta. É uma região do cérebro, que chama amígdala, tá? E é ali que processa o medo, tá? A gente tem algumas regiões no cérebro que eu acabei nem entrando muito no mérito, que a gente chama de sistema límbico, tá? Ele fica bem nessa parte aqui. E quando a gente está muito estressado, aí ele começa a girar, circular muito rápido, faz um curto-circuito no nosso cérebro, no sistema límbico. Aí causa lapso de memória, que todo mundo reclama quando está muito estressado, esquece das coisas, tá? Mas é a amígdala cerebral. Então, aí que está a dificuldade de todo mundo. O pessoal acha que é tomar remédio. Claro que ajuda, gente. Eu uso muito medicação. Mas eu acho que a gente escutar o nosso coração e tá em Deus. Não tem nada melhor do que isso. Não existe remédio melhor do que estar na palavra. Não existe. Acalma. Tem uma relação do tipo de dor que a pessoa, o tipo de estresse, o tipo de doença? Sim, sim, sim. Principalmente na reumato, né? A fibromialgia, bem conhecida, né? A fibromialgia é uma doença que as pessoas falam que é emocional. Ela está ligada ao emocional, mas nos estudos mostram que o cérebro dessas pessoas que têm fibromialgia, eles são hiperreativos à dor, tá? Então, eu recebo mulheres que falam, doutora, eu não consigo lavar minha cabeça, eu tenho dor. Eu não consigo fazer luzes, de ficar puxando, não consigo. Tem dor no corpo o tempo todo. Está relacionado à depressão, tá? Que a gente tem uma diminuição dos hormônios, que é a serotonina, a noradrenalina, tá? Que a gente tem que usar medicação antidepressiva para controlar essa dor. Está relacionado a distúrbio do sono, porque a pessoa está muito estressada, ela libera o cortisol. O que o cortisol faz? Ele dá uma sensação de euforia na pessoa. A mente fica hipervigilante. Tá? Então, por mais que você esteja assim, com muita dor, você não consegue levantar, você não consegue dormir à noite, seu cérebro não desliga. Então, quando que a gente descansa? À noite. Então, essas pessoas têm um sono não reparador, né? Tem uma tendência à depressão e também tem um aspecto psicológico que eles são perfeccionistas, né? Então, aquela pessoa que não dorme se uma almofada estiver assim e a outra assado. Ou fica de madrugada limpando a casa. Porque, gente, é impossível a gente dar conta de tudo. Se alguém falar que dá conta de tudo, é mentira. Né? Eu acho que a gente faz o melhor que a gente pode em todas as áreas da nossa vida, mas a gente não consegue controlar 100% das coisas ou das pessoas ao nosso redor. Então, eu acho que tem muito a ver com isso. Com a maneira de ser perfeccionista, com a tendência à depressão, às vezes é hereditário, né? Você teve uma mãe, você teve uma infância que teve abuso, algo parecido, e você começa a somatizar essas dores. E eu acho assim que a atividade física, em todos os estudos, é o que mais resolve. Melhora muito. Tem estudos falando que se você caminhar 30 minutos por dia, depois de 12 semanas, o seu sono melhora. Você consegue ajustar a temperatura do hipotálamo, que é uma região do cérebro também relacionada à dor, que tem que cair um pouquinho a temperatura para você pegar no sono. Tem estudos que mostram que se você fizer atividade física, é brilhante. Então, assim, eu tenho pacientes que acompanham comigo faz uns 6, 7 anos. E elas começaram a andar de bicicleta. A dor melhorou muito, continuam usando remédio, mas a vida mudou. Então, eu acho que assim, é paz com Deus, atividade física e se cuidar, é o principal. E eu acho que é o mais difícil, né, para as pessoas. Somado a tudo isso, eu já li também
e liberar a ocitocina, nada melhor que você estar cuidadinho no abraço, né? Vou dar para ela. A ocitocina, na verdade, é chamado de hormônio. O abraço, na verdade, né, é chamado de hormônio da felicidade. Porque quando você abraça, libera a ocitocina, que traz essa sensação de ser amado e de amar também, e de você liberar a felicidade mesmo, que a gente fala tanto, quero ser feliz, e nada melhor do que no casamento, não é? Porque sim, quando você gruda o cônjuge, abraça o cônjuge, dorme grudadinho, o Manuel, meu marido, ele é mais do toque, eu não, mas é no toque que há essa liberação. Então tem que ter uma comunhão mesmo entre o casal para que isso aconteça. E aí baixa o nível de cortisol e você pode dormir sossegado, como diz o Salmo. Com certeza. Um horário melhor para exercício de manhã ou pode ser bem pertinho da reunião? Melhor de manhã. Se puder, né? Porque atrapalha o sono de algumas pessoas à noite. De algumas. Não tem problema. Mas pode ser qualquer horário. É melhor do que ser sedentário, né? Do que não fazer nada. Porque senão a gente só se intoxica, né? A gente só escuta besteira na televisão. Desculpa falar, mas é difícil achar um programa legal para assistir. A gente só come porcariada, cheio de conservante. A gente não faz nada, né? Aí a gente vai ter emoções tóxicas mesmo. A gente tem que colocar para dentro coisas saudáveis, sentimentos saudáveis, comida saudável, atividade física. Pensar nas coisas do alto. Eu estou falando que a Bíblia diz que para a gente pensar nas coisas do alto, né? Então, não ficar olhando para as circunstâncias. Eu sei porque eu sou assim, olho para tudo ao lado. Mas se a gente olha para as coisas do alto e pensa, é outro padrão de vida, né? Sim. É como você disse no começo, que quando uma pessoa recebe uma sentença de morte, né, um diagnóstico de um câncer incurável, alguma coisa assim, que daí ela muda o jeito de encarar a vida. Acho que, pelo que eu entendi, você disse, é isso que a gente pode tentar fazer na nossa vida sem esse diagnóstico, né? Sem esse diagnóstico, que exatamente. Isso melhoraria a qualidade de vida, toda essa liberação de adrenalina, de cortisol em momentos errados. Sim, é buscar esse equilíbrio, tanto ter uma vida saudável, em resumo, né? De atividade física, alimento, olhar tudo com os olhos de Cristo, né? Ser mais leve na vida. Isso mesmo. A gente vê que essas pessoas estressadas geralmente são muito bem-sucedidas, né? Elas estão sempre buscando carreira, buscando coisas novas, e isso é viciante, esse sentimento de euforia. É igual alcoólatra precisa do álcool. Tem gente que está sempre precisando dessa liberação hormonal. Se ela não estiver em constante nesse estado de euforia, parece que não está bom. Aí que o corpo começa a adoecer. As pessoas não percebem, mas a gente pega gente que chega assim, que não consegue esperar 15 minutos, é o tempo inteiro olhando e respondendo mensagem e não para. Gente, eu acho que a gente tem que parar, olhar para o coração, respirar, ter tempo para a família, ter tempo para as coisas de Deus. Eu acho que é fundamental. A gente tem chegado nas consultas médicas e está escrito dentro do consultório para não usar o celular durante a consulta. É impossível. Né? Porque, pensa. A gente não compra mais nem revista. As doenças autoimunes, acho que elas são mais de 100. Todas, se você procurar, você vai ler. Origem desconhecida, né? Existem algumas doenças que têm fatores ambientais, né? Igual a esclerodermia, a gente vê o dono da marmoraria lá, né? Que faz o distúrbio do colágeno na pele. Tem alguns fatores genéticos, a artrite reumatoide, a espondilite anquilosante, tem alguns genes que são conhecidos já, só que a maioria deles é mais para estudo, que são muito caros para testar nos pacientes. Além da carga genética, tem o fator de estresse, tá? Que, por exemplo, às vezes você tem a carga genética lá da tua mãe, e aí você tem um estresse,
Tem estudos que mostram que 80% das doenças autoimunes, elas são desencadeadas após um evento de estresse, tá? Cerca de, em média, 1 ano depois do evento. Esclerose múltipla. Então, assim, você tem a genética, só que você precisa de um gatilho. E o principal gatilho é o estresse. Lúpus também? Lúpus também. Eu vivo bastante altos e baixos, né? A Bianca sabe, ela é minha médica, gente. Eu tenho lúpus, né? E doença celíaca também. E fibromialgia. Maravilha. E eu queria dizer que a Bianca, ela é uma médica usada por Deus. Amém. Porque eu não esqueço o dia que eu fui no seu consultório, eu estava contando um monte de coisa que tinha acontecido. Eu não lembro se foi quando eu tive a segunda embolia pulmonar, que eu estava relatando que eu tinha tido, antes de eu ter Covid, ter a terceira embolia pulmonar. E você me disse assim, pede para Deus para te ajudar, porque está acontecendo muita coisa. E eu lembro que você se emocionou até, minha mãe estava junto. E aquilo sempre fica na minha cabeça, apesar de todos os meus altos e baixos, as minhas idas e vindas, porque conviver com uma doença autoimune é complicado, você não se estressar, por mais que a gente tente às vezes, né, não. E é muito importante saber que a gente tem um Deus que não desiste de nós, que não nos abandona, mesmo quando a gente não consegue dormir, mesmo quando está tudo doendo, mesmo quando a gente não tem vontade de levantar. Deus ele vem, todos os fios dos nossos cabelos. Né? Ele vem e fala assim, só mais hoje. Mais uma vez. Né? E aqui a gente está. Mas as emoções, elas são a origem de todos os nossos problemas físicos, na verdade. Sim, e até as palavras têm muito poder. Sim, Sarah, muito, até a Bíblia muito. fala sobre a autoridade que Jesus deu através da palavra. Então a gente tem que ter muito cuidado também com o que a gente se alimenta, não só de comidas, mas de companhias, de entretenimento e tudo mais. A gente tem que vigiar bastante. Exatamente. Para não desistir. Não é fácil, mas Deus torna tudo mais suportável. Com certeza. Obrigada. Doutora, a minha pergunta é sobre a pandemia. Aumentou muito nessa questão das doenças autoimunes, e aí o pessoal ficou meio loucão, né? Sim. Não só foi feito mais diagnóstico de doenças autoimunes, mas também vários pacientes que estavam em remissão, estavam com a doença dormindo por 10, 15 anos, pegou Covid, pá, doença acordou. Então, não é só... Até eu esqueci de falar, gente. Gatilho emocional é o principal, até o tema da aula, mas tem infecções bacterianas também. Por exemplo, quem tem lúpus, pegou uma pneumonia, gatilho para a doença acordar. Uma infecção viral, um Covid, também a doença pode acordar. Tá? Então, realmente, aumentou muito. Tinha muitas pessoas apavoradas que tinham que fazer controle da doença. E devido a esse pânico que a televisão colocou, acho que, com certeza, né, todo mundo perdeu, a maioria das pessoas perderam. Eu perdi uma tia que eu amava muito de Covid, mas eu acho que teve muita política envolvida nisso tudo e criou muito pânico nas pessoas. Então, as pessoas deixaram de ir ao médico, de fazer seu check-up, ver seus exames, e aí começou a piorar outras doenças junto com o Covid. Foi isso que aconteceu. Mas agora, acho que graças às vacinas, né, acho que as formas estão sendo mais leves. Até minha neném agora estava com Covid de 6 meses, mas graças a Deus está ótima. Jesus cuidou dela. Sim, criança é bem mais leve. O dela foi só tosse seca, está super bem. Graças a Deus. Você falou sobre a questão da euforia, né? A pessoa que está sempre em busca, né, de alguma coisa, e aquilo vai liberando hormônios também, né? Adrenalina e tal. Isso também pode acontecer, por exemplo, quando a pessoa é hipocondríaca, que só busca, não está feliz se não está doente, né? Sim. Isso desencadeia também, pode desencadear doenças autoimunes, pode trazer também todo esse estresse. Sim, tem pessoas que eu acho que elas se identificam com algumas emoções, né? Elas buscam situações dramáticas
uma atrás da outra. E ela se identifica com aquilo. Se você tirar o drama da vida da pessoa, parece que não é mais ela. Então ela se identifica com aquilo e a liberação hormonal, o eixo, fica naquilo. É um ciclo vicioso. Até, gente, a dor, ela é... Já viram a dor fantasma, de quem amputa o membro e a dor permanece? É tudo isso. É via da dor que fica viciando ali. Fica girando. É que o hipocondríaco não acredita, né? Que a mente é capaz de fazer isso, né? Não, eu tô sentindo. As pessoas não acreditam, tá É. sentindo. Uhum. E às vezes, assim, é bem complicado, porque eles chegam querendo ressonância do corpo inteiro, porque dói tudo. Não, mas aqui também dói. Daí na outra consulta dói aqui, dói aqui, dói aqui. Então é complicado. Então, às vezes, a médica não quis pedir exame. Não é bem assim, né? É que às vezes a dor é generalizada, é o que eu estou falando, a dor é da alma. A gente consegue detectar, né, um pouquinho disso e é bem legal quando as pessoas conseguem se autocurar, reconhecer isso e buscar, né, a sua autocura. Porque é a gente que tem que ir atrás. Não tem outra pessoa que pode ir por nós, né? As alergias também são Opa, quase não sai. Psicossomáticas. Algumas. A urticária provavelmente né, devido ao estresse. Tem algumas que são deficiências do sistema imunológico, que caem naquele mesmo ciclo, né? Que a gente chama de alergias hipocomplementêmicas, que a imunidade é deficiente nessas pessoas. E a mais conhecida é a psoríase. Né? Mas aí tem vários tipos de alergia, né? É mais pele, então. O quê? É mais na pele. É mais na pele. Uhum. Existe reumatismo de via aérea também, tá, Carmen? Faz sinusite de repetição, pneumonia de repetição, mas são casos raros, difícil fazer diagnóstico, mas também tem. Chamam vasculites. Pura emoção. Pura emoção, o gatilho. Vasculites. Eu queria somar com essa questão dela, para a gente pensar um pouquinho. Quando nós caímos lá no Éden, nós desplugamos de Deus. Nós fomos separados de Deus. Então a gente passa a vida com o plug na mão, né? Tentando achar alguma coisa que supre, para que a gente se sinta completo, que a gente tinha na presença de Deus. E nessa busca, alguns vão ser ansiosos, todos nós vamos ser feridos e todos nós vamos ferir pessoas, gente. Né? Então, por isso que a nossa cura, ela está em Cristo. Porque quando nós nascemos de novo, que a gente vai para Cristo, que Ele nos embrulha nele, a gente é enxertado nele, estou acompanhando a ideia dela. Então, essa calma, assim, não andeis ansiosos, você falava isso para uma pessoa que não crê, é assim, tá, não vou estar ansioso então, né? Como que eu vou desligar o botão da ansiedade se eu não depender de Deus? Então, Ele pluga a gente nele e Ele começa a andar conosco. Então, é muito legal essa questão da química e eu queria muito que a gente conversasse sobre isso, porque a gente tem algumas pessoas doentes, né? Próximos. Todo mundo aqui acho que conhece alguém que tem algum tipo de ansiedade ou alguma coisa na pele, ou, né, que alguma coisa cardíaca, né? Então, quando nós nascemos de novo, a gente começa um processo, então agora é possível a gente buscar essa paz, né? Essa paz que excede todo o entendimento. Então, porque o nosso corpo, por exemplo, vamos pensar aqui, se entrar um ladrão ali armado, o que vai acontecer dentro de nós? Adrenalina vai disparar, o cortisol, e vai. Só que como é rápido e vai ser resolvido, ou a gente vai morrer tudo, né? Ou ele vai ser pego e aí vai passar a gente, nossa, que nervoso, e aí vai tudo acalmar. O corpo vai voltar ao normal. Mas quando esse estresse é longo, né? Se eu ficar refém 2 meses dentro de uma casa de algum ladrão, o meu corpo vai sofrer de uma forma diferente. Então vamos pensar nas nossas relações na nossa casa, né? Nas nossas famílias, se a gente pensar. Então, uma família que tem algum problema crônico,
Então, como é que o Senhor entra na nossa vida? Ele entra ressignificando a nossa história. Né? A Bianca sempre fala assim, eu vi coisas na fé que eu nunca tinha visto em terapia. Porque tem a ver com a nossa natureza que Jesus vem trabalhar. Então, essa dependência de falar assim, então vamos pensar nas coisas do Pai, né? E que você sara, tá, esse é o caminho. Mas não é instantâneo, a gente tem que passar pela cruz de Cristo. Tem que nascer de novo. Tem que ter Ele dentro de nós para a gente fazer essa caminhada agora. Não andeis ansioso, ok. Eu tenho que depender dEle. Ele é soberano, Ele está no comando de todas as coisas. Então, senão não vem esse gatilho na nossa mente, né? A gente sabe até que existe uma paz que alguém tem, mas, né? Porque o nosso corpo começa aí... Por exemplo, onde que ficam as memórias? No cérebro. Hipotálamo. No hipotálamo, né? Então, quando a gente... o Salmo 4:4 diz assim, irai-vos, mas não pequeis. Ide consultai o vosso travesseiro. Então, o nosso Deus que fez o nosso corpo, o que Ele está falando? Você está elétrica, você está brava, está surtada. Mas não funciona. Vai deitar para o seu hipotálamo funcionar. Porque o hipotálamo vai te acalmar e trazer à memória aquilo que dá esperança. Vai trazer à memória aquilo que é sabedoria do alto. Se está reservada a palavra. Sim. Lá. Né? Então, gente, o corpo é maravilhoso, né? Eu fico vendo ela explicar assim, eu amo. Né? Porque aquela amígdala, assim, tem uns desenhos que eles mostram ela inflamada, assim, que ela está chiliquenta, né? Que é na hora da raiva. Na hora da raiva. Ela fica... E aí o corpo vem... Mais de 30 hormônios. Uhum. O sentimento de então, vamos pensar se a gente está com essa ira. Eu fui abusada, ninguém nunca chorou comigo, né? Ninguém nunca me acolheu, entendeu minha dor. A pessoa está aí andando no mundo e... né? Então, é uma ira que está dentro, que eu preciso ter um lugar para pôr. E esse lugar é a cruz de Cristo. Né? É lá que a gente tem todo o nosso perdão e que traz cura na nossa vida, né? É o único que a gente tem que buscar aprovação, né? Não é das pessoas também que estão ao nosso redor, é dele. A gente tem que prestar conta com ele, né? Alguém mais quer perguntar alguma coisa? Do vizinho, do primo? Vamos orar então? Para a gente encerrar? Meu Deus, meu Pai, o Senhor nos fez de forma tão magnífica. Nós ficamos admirados das pessoas dizerem que não existe um Deus. Mas o Senhor é perfeito, o Senhor fez nosso corpo de maneira tão singular, tão perfeita, para trazer equilíbrio. E a Tua presença é o nosso equilíbrio. Pai, renova toda a nossa mente para que a gente pense em tudo que é bom, tudo que é santo, tudo que é de boa fama, para que venha a Tua paz sobre a nossa vida, Senhor. Muito obrigado por essa noite, por esse tempo, pela vida da Bianca, que o Senhor possa usá-la poderosamente no seu trabalho, para a honra e glória do Teu nome. Amém.